Olá pessoal, boa tarde. Hoje vamos falar aqui sobre dicas de investimentos. É um assunto que eu quero até abordar a forma de falar sobre esses dicas de investimentos, né, no geral. Eu tenho muita gente procura dicas de investimentos. Olá, professor Jesus, Gabriel, legal, obrigado aí por vocês aí estarem aqui esse horário, né, almoço com investimentos. Então, o que eu quero falar sobre investimento, sobre dica de investimentos, é que eu queria que vocês entendessem um pouco mais a complexidade que é falar sobre dicas de investimentos. Por que eu falo isso? Porque como eu trabalho com investimento há 30 anos e trabalho fazendo consultoria financeira e trabalho também muito com fazendo planejamento para fundos de investimentos, fundos de pensão, né, que a gente faz Acho que minha luz está um pouco... Deixa eu fechar essa janela aqui um pouquinho, calma aí. Acho que melhorar um pouco a claridade. Bom, e como a gente sempre trabalhei profissionalmente com investimentos, em nenhum lugar que se trata profissionalmente de investimentos, as pessoas querem saber de dicas de investimento. Isso é um fato, né? Qualquer grande gestor, qualquer fundo de investimento, qualquer fundo de pensão, qualquer assessoria de investimentos, ela não trata investimentos como dicas, né? Eu sei por quê. Eu sei que a gente fica doido para ter uma dica de um papel para comprar, para ganhar e ganhar dinheiro rápido, né? Isso é natural do ser humano, a gente está sempre procurando dicas. Só que como a gente quer lidar com uma forma mais profissional com os investimentos, para que eles realmente sejam uma fonte passiva e constante e segura, a gente não vai tratar investimentos como sendo pegando dicas para investir. O que a gente quer é realmente fazer uma carteira de investimentos que seja de certa forma profissional, que você realmente consiga tirar proveito dela ao longo de toda a sua vida. Obrigado aí pelos joinhas aí, pelos likes. Se você puder depois compartilhar esse vídeo, vai ficar aqui gravado. Agradeço imensamente aí o carinho de vocês e a atenção. Então, dicas de investimento, né? O que eu estou pedindo, na verdade, é que vocês passem a olhar o mundo dos investimentos de uma forma um pouquinho mais profissional, né? Não trate os seus investimentos como uma dica. Vamos ver assim, comparar com alguma coisa ligada à saúde. Você precisa fazer um tratamento sério de saúde e você vai procurar dicas para consertar, para arrumar, para você se curar, né? Então, quem está com problema sério de saúde vai ter que procurar uma gestão profissional da saúde, né? Não é ficar procurando dicas. Não me entenda mal, porque nós como seres humanos, a gente quer realmente, a gente está doido todos os dias aí de achar uma dica de investimentos para poder botar o dinheiro e ganhar com isso, tá? Agora, o que dá dinheiro no longo prazo, né, se você quer transformar isso numa receita recorrente, consistente e segura, não vai ser dicas de investimentos que vai te salvar. Inclusive, tem um autor que vocês até quiserem procurar saber por ele tem alguns livros sobre investimentos, chama Ray Dalio, R-A-Y, Dalio. Dalio escreve normal, né? E o Ray é R-A-Y. O Ray Dalio, ele tem uma frase que é o seguinte: a pergunta não é qual ação comprar, e sim qual a diversificação ideal para o investidor. Porque eu vejo muita gente querendo fazer investimentos e, poxa, qual que é a dica da vez? É a Magazine Luiza, é a Cogna, é o Bradesco, é o Itaú, é a Via Varejo, né? A Magazine Luiza. Então, essas dicas, elas podem até te dar uma lucratividade curta e rápida, mas não vai ser uma coisa sistemática, que você pode levar isso por longo tempo, né? Você pode, com dicas de investimentos, perder muito dinheiro, sabe? E uma carteira bem estruturada, ela dificilmente perde dinheiro, e existem comprovações, inclusive experimentos do Ray Dalio, de outros megas investidores, que você fazendo a carteira diversificada de uma forma correta e ajustada ao seu perfil de risco, você, em estudos que foram feitos, em 30 anos, a carteira ganhou do índice de referência 28 vezes. Então, em 30 anos, teve 2 anos que perdeu e 28 anos que acertou. Então, ninguém consegue
ter um ganho sistemático no mercado financeiro com dicas de investimento. Então, comece a pensar os seus investimentos como uma carteira ideal para você. Porque, por exemplo, você pode entrar numa live de alguém ou algum amigo seu no trabalho. Nossa, eu comprei via varejo e ganhei dinheiro pra caramba. Ou comprei Magazine Luiza. Aí você vai lá, você não tem os seus investimentos, não tem a sua carteira, nunca pensou no que seria a carteira para você, e você vai lá e compra o Magazine Luiza também. Aí você compra no topo histórico, o seu amigo que te deu a dica, de repente já tem esse papel há muito tempo, fala: Leandro, obrigado aí pelo Vicente, ô Vicente, Ivana, poxa, bom ver vocês por aqui. Então o seu amigo que te deu a dica, ou no vídeo, ou no seu trabalho, já tem um papel há muito tempo, de repente já lucrou com isso, e você entra sem saber, sem ter uma carteira consistente, e aí você perde dinheiro, e a pessoa que te deu a dica não quer dizer que ela perdeu, de repente ela até ganhou dinheiro, né? Porque ela entrou em outro momento, saiu, de repente a pessoa quando falou que vendeu, a outra comprou, sabe? Então cuidado com dicas. Oi Alda, obrigado aí pelo joinha. Então cuidado com dicas de investimentos, sabe? Eu acredito que investimentos pode e eu trabalho para que investimento seja parte da vida de todo brasileiro, porque a gente tem no Brasil apenas 1% dos aposentados é independente financeiro. Isso é muito triste. E como você pode conquistar a sua independência financeira sem depender do governo, de outras pessoas, de receber cesta, sendo realmente independente? É você criar a sua carteira de investimentos. Mas se você está pensando em fazer uma carteira fazer investimentos para que esses investimentos sejam uma segunda fonte de renda para você, né, jamais trate essa carteira com dicas, né? Não aceite dicas. Você tem que saber a sua composição, você tem que saber o que vai realmente compor essa carteira para te dar a melhor rentabilidade. Por exemplo, no começo do ano passado, eu sempre defendo que toda carteira tem que ter parte do patrimônio em dolarizado. Pode ser fundo cambial, pode ser um fundo de ouro, pode ser um ETF de ações americanas, pode ser inclusive abrir uma conta fora e mandar parte do dinheiro para fora do Brasil. Então, tem gente que pergunta assim: poxa, o que você acha do dólar? Eu falei: cara, eu acho que tem que ter na sua carteira, né? Eu acho que o dólar tem que fazer parte da sua carteira. Aí você pega uma dica com um amigo: o dólar tá caro, o dólar saiu de 3 para 4, ou saiu de 4 para 5, tá na hora de vender. Aí você vende o dólar da sua carteira por conta de uma dica, e aquela proteção que a gente quer com o dólar é mais uma proteção do que realmente especular e ganhar muito dinheiro. Aí vem uma crise, o dólar sai de 5 para 6, a bolsa cai de 120 mil pontos para 60 mil pontos, você absorveu todo o risco da bolsa e não teve o benefício de ter aquele ativo protegendo a sua carteira, né? Então, o dólar pode ser ponto de venda para ponto de venda para outros, mas se você tem uma carteira consistente, você deve manter uma quantidade mínima, por exemplo, de dólar ali para você proteger, tá? E o que eu quero juntar para vocês aqui, a informação é essa, que não existe isso de você não ter investimentos e você procurar uma dica de investimento com alguém e essa dica, você usar isso para achar que isso vai transformar a sua vida, sabe? Isso não é consistente, não é uma coisa que você pode usar isso para proteger realmente o seu patrimônio e transformar uma carteira de investimentos em algo que vai ser a sua segunda fonte de renda, a sua renda passiva. Igual Sara, obrigado aí pela participação aqui. A Sara, que é nutricionista, ela sabe muito bem, né? Tem muita gente que procura dicas para fazer uma alimentação ideal para ter uma saúde perfeita. Muita gente. O que você mais vê aí é a gente procurando dicas de alimentação. E não tem nada melhor do que você estar ao lado, assessorada por uma profissional, que ela vai fazer a sua alimentação realmente correta, sem dicas, e sim de uma forma profissional que vai te levar a um resultado bem adequado. Então, com os investimentos é bem parecido, tá? Tem muita gente que fica no YouTube procurando dicas de investimentos e o pior, vocês não sabem, às vezes quem dá aquela dica está certa para ele, no momento dele, com a carteira dele, não está errado, né? Mas pode estar errado para a sua carteira, para o seu momento,
para os seus objetivos. Né? E aí a pessoa pode lucrar com aquele ativo e você ter prejuízo. Né? Então, investimentos o investimento não é um papel certo, e sim a carteira certa. Então, quando você começar a fazer os seus investimentos, pense como carteira. A Elisete está perguntando como investir agora, como investir lá fora, né? Lá fora você tem várias formas, inclusive quarta-feira que vem, vocês fiquem atentos, já que a Elisete perguntou sobre isso, eu vou fazer um encontro, uma reunião virtual com uma pessoa especializada em investimentos no exterior. Por que eu gosto de investir no exterior? Porque ações de tecnologia, moeda forte, né, proteger parte do seu patrimônio em moeda estrangeira. Então, quarta-feira, eu vou fazer um bate-papo no YouTube com um profissional que cuida de investimentos estrangeiros, é o que, inclusive, ele já me assessorou lá no passado, quando eu estava aprendendo a mexer em investimentos no exterior há mais de 10 anos atrás, e eu vou fazer uma live com ela, mas vai ser no YouTube. Então, se você tem interesse em investimentos no exterior, vai ser quarta-feira que vem, às 18h30, lá no canal do YouTube. E aí você precisa de ir lá na bio e se inscrever no canal para ficar, já receber depois as notificações dessa live, tá? Então, mas Elisete, só para te falar que é muito simples hoje em dia investir no exterior. Né? Há um tempo atrás era muito mais difícil. Hoje você pode escolher alguma corretora online, fazer o seu cadastro digital como se você estivesse fazendo uma corretora aqui. Né? Você vai precisar também aí de um intermédio de uma corretora de câmbio para fazer tirar o dinheiro daqui e levar em reais lá para fora. Né? Então você tem que fazer esse cadastro. E o legal hoje em dia é que tem algumas corretoras que tem escritórios no Brasil que facilita você fazer esse cadastro, né? Porque às vezes você tem que realmente preencher tudo em inglês, tem que ter os formulários lá para investidor estrangeiro, né? Você tem que saber um pouco disso. Tem algumas corretoras que tem, inclusive essa live vai ser com um cara que tem conhecimento sobre essas corretoras aqui que funcionam no Brasil e que facilitam, né, a abertura de conta fora. Mas o que eu estava falando aqui é justamente isso. Inclusive, investir no exterior, ele é uma componente da sua carteira, né, que vai te ajudar com a sua carteira de investimentos. Então, nada melhor do que você proteger o seu patrimônio. Você veja que é uma estratégia de médio e longo prazo, né? Não é uma dica. Por que investir fora? Né? Por que tem essa componente? Porque a gente está passando o Brasil sempre está passando por algumas coisas, a gente pensa que vai crescer, daqui a pouco acontece um problema político, um problema econômico, e a gente está fazendo o nosso dever de casa, de fazer os nossos investimentos para ter uma renda passiva lá no futuro, ou quando aposentar, ou em algum momento aqui daqui 5 anos ter uma renda maior, né, aumentar a sua renda para poder viver mais e melhor. E aí, daqui 5, 10 anos, a gente não sabe como que o Brasil vai estar. Pode estar muito bem, pode virar uma nação próspera, como também pode fracassar. A gente vê aqui, aqui nos nossos vizinhos, Venezuela, fracassou. Aqui na Argentina, né, o povo argentino também perdeu bastante renda, o dólar saiu de 18 para 70 dólares, né, 70 pesos agora recentemente. Então, se o Brasil entra num ciclo de economia um pouco seguindo os caminhos aí dos países que fracassaram, como Venezuela e Argentina, né? Você vai acabar fracassando também com seus investimentos. Então, por isso que investir fora do Brasil é uma componente da sua carteira, né? É uma coisa que você vai levar com muita seriedade e vai ter a visão de que aquilo é parte do seu patrimônio que vai te proteger para o longo prazo. Tá? Então essa que é a ideia. Você não vai fazer isso por conta de uma dica que você recebeu, e sim pela estrutura. Né? Você vai imaginar quanto que você quer investir em reais, quanto que você quer em moeda estrangeira, sabendo que o investimento em moeda estrangeira ele vai te proteger no longo prazo, porque o dólar tem oscilações de curto prazo que pode ir contra você. Mas se você tem a consciência de que, mesmo se o dólar cair, você está protegendo o seu dinheiro no longo prazo, né, em moeda forte, então você fica tranquilo, ao passo que uma pessoa que pega uma dica de fazer um investimento, por exemplo, em dólar, e o dólar cai, e a pessoa fica desesperada e vende e tem prejuízo. Né? Então,
vejam a diferença de quem está fazendo uma carteira estruturada, pensada, né, organizada, e quem está apenas recebendo dicas de investimento e fica desesperado quando a coisa vai contra ela. Né? O caso do dólar é claro. A pessoa te dá uma dica, investe em dólar. Aí você vai, não sabe por quê, não sabe como, compra dólar, o fundo cambial, o dólar cai e você se desespera. Né? Quem está fazendo a coisa correta sabe que essa é uma proteção que vai proteger o seu patrimônio para o longo prazo. Então você fica tranquilo em relação a flutuações no curto prazo. É isso. E assim também a mesma coisa serve para uma carteira de ações, né, para uma carteira de fundos imobiliários. Até para falar sobre fundos imobiliários, uma coisa interessante, que essa semana teve um fundo que muita gente era cotista, inclusive eu também, né, que era um fundo lá que tem as agências, né, e tem espaços do Banco do Brasil. Aí o Banco do Brasil foi ao mercado, falou que com a pandemia vai usar muito home office, vai entregar alguns imóveis e tal, e a cota desse fundo despencou, né, por conta desse medo que o mercado está do que vai acontecer com os imóveis. Né, vai perder ali o inquilino que paga o seu imóvel direitinho. Então, muita gente que pegou uma dica para investir, para pegar esse imóvel, pegar esse fundo imobiliário que estava pagando bons dividendos, está sofrendo muito agora, porque pegou uma dica, comprou só um fundo, talvez. E quem sabe, quem faz as aulas comigo, quem faz mentoria, quem segue aí os meus vídeos, sabe que eu defendo sempre uma carteira diversificada. Então, se teve um fundo que caiu por conta de um problema com o inquilino, isso já é inclusive mais ou menos previsto. De tempos em tempos, algum fundo imobiliário vai perder o inquilino e esse fundo imobiliário vai cair as cotas. O preço das cotas vai cair na bolsa. Então, se você tem essa consciência de que coisas erradas podem acontecer, você faz uma carteira diversificada. Então, em vez de ter 1 ou 2 fundos imobiliários, você pode ter 4, 5, 10 fundos. Então, se cai a cota de um único fundo, a sua carteira fica bem protegida. Tá? Então era esse o recado que eu queria dar para vocês aqui nessa sexta-feira, hora do almoço. Bom almoço para vocês, para quem já almoçou, para quem não almoçou ainda, daqui a pouco aí vai almoçar, ter um bom almoço. E eu quero fazer mais encontros curtos como esse durante a semana. Eu estou pensando aqui os dias ainda, de repente segunda, quarta e sexta, ou terça e quinta, né, desse horário das 13h30 a gente se encontrar rapidamente, para eu trazer para você alguma coisa que está acontecendo no mercado financeiro, sobre investimentos, sobre carteira de investimentos, tirar dúvidas, sugestões, usar aqui a Priscila que já foi minha aluna aqui no Brasil, está morando lá em Portugal agora. Parabéns aí pela sua saga aí em Portugal, tenho acompanhado pelo Instagram, muito bom, parabéns aí, um sonho que você está realizando, um forte abraço para você. Então é isso, durante a semana eu vou avisar quais são os dias aí para a gente bater esse papo na hora do almoço. Você pode inclusive mandar dúvidas no meu direct, lá na caixinha lá do Instagram, quando eu coloco dúvidas lá, que essas dúvidas a gente se encontra aqui em alguns dias durante a semana para falar sobre investimentos. É o almoço com finanças para a gente bater esse papo e eu te ajudar nesse teu processo de conquistar a sua liberdade financeira através dos investimentos. Então a dica hoje, a dica resumindo, né, a dica é essa: não trate seus investimentos como dicas, né? Trate isso de uma forma profissional, monte a sua carteira e escute o que o Rei Dalio fala. Não é qual papel comprar, e sim qual carteira ideal para você. Tá? Pontes Vivi, obrigado. Então é isso, um forte abraço, um bom final de semana e até semana que vem.